para Filon de Alexandria. Você vê, ó, Filon de Alexandria é de 30 a 50, né? Ele nasceu antes do primeiro século e ficou mais ou menos até por volta de 50 do primeiro século. Ele diz assim, ó, mesmo que estejam nos confins da terra, escravizados nas regiões mais distantes, entre bárbaros, ainda assim, sendo libertados repentinamente, em um único dia retornarão à liberdade. E todos os homens honrarão as leis e os costumes dos judeus. Por quê? Porque na época dele havia muitos judeus dispersos também. Então, sim, é uma questão também futura para o judaísmo, tá? Flávio Josefo, as 10 tribos estão além do Eufrates até agora, e são uma multidão imensa, não podendo ser estimadas em número. Aqui é o manuscrito do Mar Morto, né, que é do século I a.C. Diz assim, quando os exilados dos filhos da luz retornarem do deserto dos povos para acampar no deserto de Jerusalém. E para vocês verem que não é uma ideologia, apenas uma esperança judaica, o próprio Novo Testamento e os primeiros cristãos também tinham esse mesmo pensamento. Eles não colocavam a teologia da substituição. Olha o que Justino Marte diz aqui, ó. Pois Isaías não falou sobre Ezequias, mas sobre Cristo, quando disse, e acontecerá naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para possuir o resto do seu povo. Ou seja, ele acreditava sim na reunificação das tribos, mesmo ele, né, não sendo judeu. É uma promessa que vai se cumprir quando? Segundo, né, o Novo Testamento e os primeiros cristãos, é na vinda dele. Nós e vocês esperamos o Cristo, que ele reunirá o povo disperso e restaurará Israel. E ele diz aqui, e haverá uma restauração de Jerusalém e dos que são da descendência de Israel, conforme as promessas feitas aos pais. E o Novo Testamento? O próprio Novo Testamento não anula isso. Eu vou deixar mais claro mais adiante, tá, no estudo. Ó. A gente tem esse texto de Atos 1 que diz assim, Atos 1, verso 6, quando Jesus estava para ir para os céus, né? Ele ainda estava com os discípulos, diz assim, ó, verso 6 de Atos 1. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Você vê que Jesus em nenhum momento ele negou. Olha o que ele vai falar. Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai reservou à sua própria autoridade. Ou seja, Jesus aqui em nenhum momento negou isso. Muito pelo contrário, ele firmou a ideia, ele só falou que os tempos, quem sabe é o Pai. Ou seja, o próprio Novo Testamento ensina assim. O Novo Testamento não ensina a teologia da substituição. E eu vou deixar isso muito bem claro, tá? Conforme o andamento do estudo. Então, sim, os judeus também acreditavam numa restauração futura, que é devido à obediência do povo, e o cristianismo primitivo também, inclusive o Novo Testamento, tá? Essa teologia moderna, teologia da substituição, né, que faz acepção Israel e a igreja, isso daí não tem lógica, correto? O que existe é Israel e as nações, e as promessas para o trono de Davi, elas são referentes ao povo de Israel e elas têm que se cumprir, certo? Então é isso, pessoal. E depois a gente vai entrar na questão do Novo Testamento, como que nasceu, né, essa ideologia do Messias Celeste, que é uma coisa muito interessante que a gente vai aprender aqui também, tá bom? Então aqui ficou claro, né, que a questão da reunificação das tribos, embora tenha ocorrido, né, em parte, né, no retorno do exílio babilônico, havia sim, sempre houve uma esperança para uma reunificação futura. E não, o fato de ter passado vários anos nunca anula Israel, porque Israel é uma questão cultural e não existe raça pura em nenhum lugar do mundo, tá bom, pessoal? Que isso fique bem claro. E aqui eu provei que tanto o Novo Testamento, eles sim tinham uma perspectiva de restauração do reino a Israel, e não adianta vir com um versículo isolado que meu reino não é deste mundo, tá? Porque eu também provo, quando Jesus fala que meu reino não é deste mundo, ele fala naquele momento, lá em João. Só que no próprio livro do Apocalipse 11, quando, né, quando as duas testemunhas elas são eliminadas e tem o retorno ali, aí ele fala que os reinos deste mundo passarão a ser do Senhor e de seu Cristo, deste mundo. A mesma palavra mundo que está em João, está lá em Apocalipse também, tá, pessoal? Então isso não é desculpa.
Então está provado aqui, tanto a opinião de um cristão, Justino Marte, vão ter muito mais opiniões que eu vou trazer aqui, tá? Enquanto o próprio Novo Testamento também ensina isso, da restauração do reino a Israel. E isso não exclui os gentios, tá? Os justos também, dentre os estrangeiros, vão participar disso daqui também.